seria um pouquinho complicado, tá bom? Para a gente fazer isso à mão, seria um pouquinho complicado. Mas, nesse momento aí, a gente está fazendo tudo online, então nós vamos direto para a aplicação, para a prática, então ele não vai ser tão complicado, tá? Mas explicar isso, fazer isso à mão, eu vou dizer para vocês, a gente fala superficialmente, tá? Então eu preciso que vocês entendam esses conceitos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês passo a passo como fazer. Vou deixar as linhas de comando, quero que vocês entendam, e assim que vocês entenderem, eu vou deixar uma atividade de aplicação para vocês me darem a resposta, tá bom? Aí fez, tem a presença dessa semana e tem uma notinha de participação, tá? Lembre que isso vai ficar aberto durante 7 dias, é isso que está combinado aí, está acertado. Pessoal, o que nós vamos ver hoje? Eu cheguei Algo agora. que se chama... Oi? Eu cheguei agora. Você podia só repetir rapidinho o que você disse para os dois aí? Não, é isso mesmo. Nós vamos começar. Eu vou fazer uma atividade que se chama análise em regressão. Ok? Uhum. Eu vou mostrar Beleza. como funciona. Vou deixar as linhas de comando do R. Quero que vocês entendam isso. E assim que vocês entenderem isso, eu vou fazer um exemplo simples. E se vocês não ficar muito claro, eu faço outro exemplo. Tá bom? E assim que vocês entenderem isso, eu vou deixar uma atividade. E essa atividade vai ficar lá aberto durante 7 dias. E aí, tem uma nota e tem a presença, tá bom? Que eu tenho que disponibilizar Beleza. isso também para os outros alunos. Bem, Valeu. isso é amplamente utilizado, chama-se análise em regressão. Então, a primeira coisa, nós vamos começar a trabalhar com a regressão linear. Então, o que é linear? Ela é próxima de uma reta, tá bom? O conjunto de dados é próxima a uma reta. E existe a regressão múltipla, tá bom? E existe a análise multivariada, que é de várias variáveis. Aqui nós vamos trabalhar com a simples. Simples no sentido de que são apenas 2 variáveis. Eu vou ilustrar isso aí através de um exemplo, ok? Então, depois eu vou fazendo no bloco de notas, tá bom? Vai ficar acessível para todos. Mas vejam, eu vou, primeiramente aqui, vou colocar o R. Bom, não esqueçam, tá, pessoal? Eu uso o R porque é para matemática, é para estatística, mas fique à vontade. Bom, se você quiser utilizar o Python, Perl, Java, o que você quiser, tá? Dando o resultado, eu não vejo problema nenhum. É claro que vai ficar um pouquinho complicado na hora de eu avaliar, porque daí no R eu avalio a linha de comando. Você fez um pouquinho errado, eu entendo, eu conserto, né? Agora, se você fizer numa outra linguagem, eu vou só ver, olha, tá certo 100% ou não, né? Fica um pouquinho mais complicado para eu corrigir, mas sem problema nenhum. Você pode executar em outra linguagem, tudo bem? Pessoal, eu vou então pegar o R aqui, compartilhar a tela. Todos estão vendo aqui, certo? O bom e velho R aqui. Bom, eu quero que vocês pensem o seguinte. Vamos fazer de conta que eu tenha 2 variáveis. Vamos colocar essas 2 variáveis como sendo horas que uma pessoa trabalhou e a quantidade que ela produziu, tá bom? Vamos pensar que seja uma peça qualquer, tá? Então, vamos lá. Uma pessoa trabalhou 5 horas por semana, produziu tanto. A outra pessoa trabalhou 7 horas, produziu tanto. Uma outra pessoa produziu 10 horas, trabalhou 10 horas e produziu tantas peças. Vamos pensar que nós tivéssemos essa informação. Então, eu vou escrever aqui, ó, horas, que é quantas horas que a pessoa trabalhou, ok?
Então, horas, recebe. Eu vou colocar o C aqui, que é de vetor, não é? Então, vamos pensar. A pessoa trabalhou... vamos imaginar que seja por semana. A pessoa trabalhou 5 horas. Essa outra pessoa aqui trabalhou 7 horas. Essa outra pessoa trabalhou 9 horas. Essa outra pessoa aqui trabalhou 10 horas. Essa outra pessoa aqui trabalhou 13 horas. E essa outra pessoa aqui trabalhou 15 horas. Tudo bem? Tudo bem, meus amigos? É fundamental que vocês entendam esse exemplo. Então, vejam, aqui são as horas trabalhadas por cada pessoa, ok? 5, ó, essa trabalhou 5 horas, essa trabalhou 7 horas, essa trabalhou 9, essa trabalhou 10, essa trabalhou 13 e essa trabalhou 15 horas. E agora eu vou colocar a produção. Qual foi a produtividade que essa mesma pessoa fez? Então, ó, produção, tá bom? Produção, a produtividade da pessoa. Vou colocar o C de indexador. Vejam que eu estou pensando na mesma pessoa. Essa pessoa que trabalhou 5 horas, vamos imaginar que seja uma produção de, sei lá, de parafuso, de peça, e ela produziu 100. Tudo bem? Então, ó, essa pessoa trabalhou 5 horas por semana e ela produziu 100 peças. Vamos imaginar que essa pessoa aqui trabalhou 7 horas por dia ou por semana, vamos pensar por semana, né? E ela produziu, por exemplo, 120 peças. Vamos imaginar que essa pessoa trabalhou 9 horas, produziu, vejam só, também produziu 120 peças. Ok? Vamos imaginar que essa pessoa que trabalhou 10 horas produziu 140 peças. Essa pessoa que trabalhou 13 horas, 160 peças. E essa pessoa que trabalhou 15 horas, vamos imaginar que ela produziu só 161 peças. Todos entenderam aqui, pessoal? Sim? Sim, sim. Sim. Então, vejam, eu coloquei exemplo de duas variáveis. Por que duas variáveis? Porque, a princípio, eu vou trabalhar com a regressão linear simples. Ok? Por que simples? Porque eu vou trabalhar apenas com duas variáveis. Eu estou colocando esse exemplo. E a pergunta que eu faço para vocês três, eu quero até ver a participação de vocês, o Eduardo, o Gabriel, o Matheus. De acordo com essas informações, se fosse para você fazer uma previsão, de acordo com essas informações que você tem, você conseguiria me dizer, ou conseguiria dizer com uma certa lógica, se uma pessoa trabalhar 55 horas, quantos que ela produziria? Acho que não. Bom, então é isso que nós vamos aprender hoje. Tá bom? É fazer uma previsão, estou colocando entre aspas previsão, de algo Professor. que é linear. Linear porque, primeiramente, ele tem uma proximidade de uma linha. Ok? Ô, professor, Pois não? você disse que talvez a gente poderia fazer uma forma ali. Se no meu caso, por exemplo, eu faria a forma de uma pessoa que trabalhou 10 horas e produziu 120. Aí eu faria esse 120 vezes 5 e chegaria ao resultado de 560. Assim, tipo, seria uma previsão, basicamente, podemos assim dizer, não seria? Tá, seria. Vamos pensar o seguinte, você acha que é quanto se fosse 55 horas? Vamos só marcar, Por exemplo, depois que eu resolver, eu verifico. se fosse, por exemplo, 55 horas, eu pegaria ali, a pessoa que trabalhou 10 horas produziu 120. Uhum. Mas a pessoa que trabalhou 9 também produziu 120, então... Não, vejam que eu coloquei entre aspas também, porque essa previsão não é bem uma previsão, tá? Entre aspas, né? Uma previsão, só que eu vou mostrar para vocês que a chance
eu cometer um erro diminui eu utilizando essa técnica. Tá bom? Entendi. Qual técnica? Você pode Análise e continuar aí, regressão. professor. Eu vou saber certinho o que vai acontecer? Não. Veja que eu estou tendo como base apenas 6 funcionários. Então, se isso fosse real mesmo na prática, possivelmente eu iria errar. Agora, se isso fosse de 200 funcionários, eu teria uma grande chance de acertar. Ok? Bom, a primeira coisa que vocês irão ver, eu vou depois deixar isso aí num bloco de notas, tá? Deixa eu ver aqui, pessoal. Quando eu abro esse novo script aqui, vocês conseguem ver esse bloco de notas aqui? Sim. Sim. Sim? Ah, não. Então, peraí que eu já vou colando aqui, tá? Vamos escrever aqui, então. Eu vou escrevendo aqui, tá bom? Então, análise em regressão. Depois eu envio para vocês. Análise e regressão. Tudo bem? Depois a gente vai... Análise e regressão. Bom, a primeira coisa que eu vou verificar é se existe uma relação entre essas duas variáveis. Porque se não existir uma relação entre essas duas variáveis, pô, não adianta nada. Pelo menos essa ferramenta não vai dar certo. Então, verificar a correlação. Correlação. Bom, como que eu vou verificar a correlação? Pessoal, para fazer isso à mão, eu volto a dizer, é trabalhoso. Depois vocês vão verificar a fórmula, você tem que fazer o ajuste da curva, verificar o erro, é algo oneroso para fazer manualmente, tá? Mas computacionalmente ele é bem fácil. Bom, como que eu vou verificar se há uma correlação? Quanto mais próximo de 1, a correlação é forte. E quanto mais próxima de 0, é fraca. Quanto mais próxima de 0, é fraca. Então, a primeira coisa que eu vou verificar aqui é qual é a correlação. Se a correlação for, por exemplo, 0,90, 0,80, opa, eu posso continuar trabalhando. Agora, se a correlação aí for 0,20, 0,30, eu nem vou por esse caminho. Nem vou por esse caminho. Ah, professor, mas qual o caminho que eu vou trilhar? Bom, aí eu faço a estatística descritiva, tento separar, tento mudar, e depois eu vou para outra estatística, a probabilística. Então, tem outras ferramentas, tá bom? Mas essa ferramenta aqui, se a correlação aqui for baixa, não adianta. Vamos primeiro fazer a correlação. Para fazer a correlação, pessoal, o comando é COR. Só isso. COR, correlação das duas variáveis. Quais foram as duas variáveis? Horas e produção. Entenderam? Então, vamos lá. Deixa eu digitar aqui. COR, horas e a produção. Ele vai me dar a correlação. Vamos ver? Opa! E aí? Tem uma correlação? Existe essa correlação? Pessoal? Existe, professor, e é forte. Existe e é forte. Então, eu posso continuar por esse caminho. Aí, se a relação fosse 0,5? Não, 0,5 eu estou bem no meio. Não está fraco e também não está forte. Então, cientificamente, não teria sentido algum. Tá bom? Cientificamente, não teria muito sentido. Então, a primeira coisa aqui que eu posso dizer para vocês.
Nesse pequeno exemplo, que só coloquei poucos valores, eu posso dizer que existe uma relação entre as horas trabalhadas e a produtividade dessa empresa. Ok? Ponto final. Posso dizer, então, que existe uma correlação entre essas duas variáveis. Tranquilo? O próximo passo. Eu vou construir um gráfico de dispersão. Nesse gráfico de dispersão, serve para eu fazer uma análise através do sistema cartesiano. E vocês vão observar que ele vai ser próximo de uma reta mesmo. Se não for próximo de uma reta, quer dizer que a correlação vai ser fraca. Como que eu vou fazer isso, pessoal? Eu vou dizer que regressão... Opa, deixa eu clicar aqui. Regressão, eu vou chamar de reg, tá? Porque é o assunto. Vai receber LM. LM, pessoal, quer dizer modelo linear, tá bom? Então, é um outro comando que a gente vai ter que ver no R. Então, reg é aquilo que eu estou recebendo. Vai receber um modelo linear, LM. E aqui eu vou colocar as duas variáveis. Ok? Mas, para o sistema cartesiano ficar certinho, eixo x e eixo y, no modelo linear eu troco a ordem, tá? Eu não coloco as horas primeiro e depois a produção. Se eu quero que as horas fiquem no eixo x, eu tenho que colocar ela depois, tá bom? Então eu vou colocar aqui, ó, produção, util e horas. Ok? Então, eu gravei esse modelo linear. Tá bom? Tudo bem? Uhum. Beleza. Só que agora eu vou plotar. Eu vou plotar esse gráfico. Então, eu vou lá, plot. Produção e horas. Vamos ver. Estão vendo aqui? Sim. Estão vendo aqui, ó? Ele não sugere aqui que tem uma linha, ó. É claro, não está exatamente. Por quê? Se todos os pontos estivessem exatamente alinhados, o coeficiente de correlação que eu iria encontrar através do comando core seria 1. Seria a melhor reta possível. Tudo bem? Então, ele não é 1. Ele é próximo de 1, 0,96. Então, ó, ele aparece crescente aqui. Beleza? Bom, e qual seria a situação perfeita? Se eu fosse fazer uma previsão, seria a reta que justifica esse conjunto de pontos. Seria como uma reta que estaria explicando esse conjunto de pontos. Ó, veja, esse ponto aqui, aí esse daqui está para cá, esse está para lá, como se a reta passasse aqui no meio. Esse daqui vai ser um pouquinho para lá, esse tem para cá e esse está para lá. Então, seria uma reta aqui. Ó. Bom, mas qual vai ser essa reta? Para eu ter essa reta, eu vou escrever, então, que abline recebe reg. Abline recebe o modelo linear. Abline quer dizer a linha que justifica esse modelo linear. E aqui estamos a reta justificada. Ok? Ok. Bem? Beleza? Facinho, pessoal?
Então, Bom, sim. mas eu quero saber qual é essa reta. Eu quero saber qual é essa reta. Essa reta é o próprio modelo linear. Então, se eu só chamar LM então, eu vou chamar o LM, ou o reg, né? Vamos chamar o LM. Ele vai me dar essa formulinha aqui. O intercept e a variável horas. Intercept e a variável horas. Bem, deixa eu escrever isso aqui para vocês. Vamos copiando aqui para a gente não esquecer, tá bom? Então, o que eu fiz primeiro? Correlação das horas. Eu vou pegar aqui reg. Vou pegar o comando plot. Para a gente não esquecer. Abline. E o comando lm. Bom, pessoal, venha só para cá agora. Deixa eu levar isso daqui. Pessoal, eu quero que vocês lembrem agora que agora a gente vai ter que voltar um pouquinho. Quando eu tenho uma reta, no sistema cartesiano, essa reta pode ser feita através de uma função, certo? Através de uma função do primeiro grau. Concordam? Lembram? Sim. Sim, né? Então, essa função vai ser uma função do primeiro grau. E essa função do primeiro grau é uma função do tipo f de x, onde o f de x aqui é o y. É a mesma coisa do que está no eixo y. É esse eixo aqui. É igual a um ax mais b. Nesse exemplo aqui, o intercept aqui é onde o eixo y é interceptado. Ou seja, o intercept é o b. Ok? E a outra variável quer dizer as horas. Então, a previsão que eu tenho é que f de x é igual a 6,37x. O que vai ser o x? A quantidade que eu quero de horas. Então, se eu quero 20 horas, eu vou substituir aqui. Se eu quero 30 horas, eu vou substituir aqui. Mais 70,86. Então, qual o valor que eu teria para 55 horas? Vou escrever isso aqui para 55 horas seria f de 55. Então, f de 55 seria igual a 6,37 vezes 55 mais 70,86. E aí, fazendo isso, vamos fazer aqui no R. Então, seria... vou jogar aqui. 6,37 vezes 55 mais 70,86. Vou jogar isso aqui no R só para a gente dar um resultado, tá? Então, seria 6,37 vezes
55 mais 70,86. 421 peças e vírgula 21, tá? É claro, se fosse peças, não poderia ter aqui número quebrado. Então, seria 421 peças. Vamos voltar aqui no gráfico para ver se isso faz um certo sentido. Olha só, pessoal. Então, ó, se a gente olhar aqui, ó, 15,160. Então, se eu dobrar 30, 320. Então, faz um certo sentido. Se eu continuasse nessa reta aqui, a quantidade de peças seria próxima disso, ou seria exatamente isso. Ok? Ok, pessoal? Sim, senhor, senhor. E aí, Sim, sim. é claro, eu estou só mostrando para vocês como que a gente prova isso, né? Alguém pode falar, professor, você está dizendo aí, tal, você jogou no R, mas eu não acredito. Bem, como que a gente prova isso matematicamente? Nós provamos isso através dos métodos dos mínimos quadrados. Então, o que é esse método dos mínimos quadrados? Eu pego todos os pontos, então eu pego um ponto está acima, outro ponto está abaixo. Eu não tenho a reta. Então, eu pego esses dois pontos, calculo como se fosse a metade deles, tá? Não é a metade deles, mas como se fosse, desses pontos. Aí eu tenho outro ponto aqui em cima. Então, é como se eu peguei o resultado desses dois pontos, calculo no outro. Então, ele vai inclinar mais um pouco. E depois eu faço com outro ponto. Só que toda vez que eu faço esse ajuste, ele pode ter um erro. E depois eu somo esses mínimos quadrados, eu pego a diferença desse ponto para o outro, elevo ao quadrado, somo com o possível erro. Faço a diferença da junção desses dois pontos com outro ponto. Ajusto com outro possível erro. E aí eu chego na formulinha dos métodos dos mínimos quadrados, que, se vocês quiserem depois, deixa eu deixar no jeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Depois eu... Aqui. Depois, para quem quiser, ó, métodos mínimos quadrados. Deixa eu só mostrar aqui só por curiosidade, tá? Só por curiosidade, e para quem quiser depois, ó. Isso daqui é a formulinha do R ajustado. Vejam que quando eu coloquei lá a correlação é igual a 0,96, eu estou dizendo que o R é igual a 0,96. Então, o R é o coeficiente de correlação. Ok? E para eu calcular ele, ó, observem aqui, ó, está dizendo, varia de 0 a 1, tá? E para eu calcular ele, eu tenho que utilizar esta formulinha aqui, ó, não sei se vocês estão vendo. É o somatório de x e y, subtraído da multiplicação de x vezes o somatório de y, tudo elevado ao quadrado. E aí tem toda a dedução matemática para isso, tá bom? Quem tiver curiosidade depois da aula, a gente pode estar voltando nessa parte matemática aí. Nesse momento aqui, eu não acho viável. Tá? Se fosse presencial, eu iria mostrar para vocês, iria fazer um desenho. Olha, isso daqui seria a primeira parte, calculo, faço do outro. Mas, nesse momento, fazer manualmente não tem muito sentido. Eu já vejo que melhor nós termos compreendido isso. Então, quanto mais próximo de 1, a correlação é forte. Quanto mais próximo de 0, a correlação é fraca. Mas pode acontecer também do coeficiente linear ser próximo de menos 1. E aí, o que acontece se o coeficiente de correlação, esse R, for igual a menos 0,98, por exemplo? Quer dizer que existe uma correlação, a correlação existe,
No entanto, ela é inversa. Ou seja, quanto mais horas se trabalha, menos se produz. Ok? Então, isso acontece também em algumas variáveis. Um exemplo disso é a depreciação de alguns imóveis ou alguns móveis. Por exemplo, pega um utensílio qualquer, pega lá uma geladeira. A geladeira hoje, por exemplo, custa R$4.000. Daqui a 3 meses, ela custa R$3.700. Conforme você vai usando, ela vai caindo. Então, 4.000 hoje, 3.700 daqui a 3 meses. Daqui a 6 meses, 3.200. Daqui a 9 meses, 2.000 e pouco. Então, ela vai caindo. Ou seja, conforme o tempo aumenta, o valor diminui. Então, ó, o tempo aumenta, o valor diminui. Então, existe uma correlação, só que essa correlação é inversamente proporcional. Então, quando eu for calcular, quando eu digitar lá no R, core das duas variáveis, ele vai dar um valor negativo. Então, o que quer dizer esse valor negativo? Existe a correlação, mas é inversamente proporcional. Alguma dúvida sobre os comandos, primeiramente? Agora não, professor. Não mesmo? Por enquanto não, né? Vamos ver depois. Não, é só isso, não tem depois, Eduardo. Então ótimo, cara. Então acho que vai para frente. A linha de comando está aqui, eu vou enviar para vocês. E é claro, para você fazer alguma previsão, é necessário, então, que você entenda o que quer dizer esse 96, 0,96. Quer dizer que esta linha justifica aquele conjunto de pontos que estão dispersos em 0,96, ou seja, próximo de 100, né? Muito próximo de 100. Ou seja, se eu seguir aquela reta, como eu perguntei para vocês, seguindo essa parte ali de 6 elementos só, seguindo aqueles caras trabalhando, se eu pedisse para um funcionário trabalhar 55 horas, qual seria a previsão de produção de peça? Seria de 400 e pouco, né? Nós calculamos. E a chance de eu acertar seria de 96%. Entenderam? Então, 96% de chance de acertar. É claro, poderia ser que não desse esse resultado. Só que a chance de eu errar seria de 4%. Entenderam? Sim. Muito cuidado, porque se eu tenho uma amostra muito grande, o teste fica poderoso. Se eu tenho uma amostra pequena, é meio complicado eu tomar uma decisão. Tá bom? É muito complicado. Temos que tomar muito cuidado enquanto vocês trabalham com exatos, enquanto vocês trabalham com programação, porque quando a gente pega essa parte, muitas vezes você leva um choque, você leva um baque, porque você tem certeza que existe uma correlação, e aí você vai fazendo uma análise fria e você vê que não tem relação. Entendeu? Tem alguns pontos ali que chocam. Eu vou falar um para vocês e, por favor, não vamos discutir sobre isso. Tá bom? Se ele deu R05, acabou. Pessoal, eu vou precisar que vocês entrem na próxima aula, mesmo link, tá bom? Para eu passar a atividadezinha para vocês, e aí eu deixo vocês tranquilos para vocês produzirem algo, e deixo vocês bem tranquilos e vocês produzem, e eu ficaria à disposição. Então, daqui a exatos 3 minutos, nesse mesmo link, tudo bem? Fechou. Fechou. Então, vamos lá. 3 minutinhos aqui de volta.